Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o que você tem que analisar antes de comprar efetivamente o imóvel, tá? Não vou entrar nos métodos de procura, nem nada de achar o imóvel correto, não. Isso é assunto para outro vídeo. Tô falando na parte mais prática mesmo, né? Até num certo ponto até a burocracia para você analisar. Então, o que são os pontos que eu levantei? Primeira coisa, quem que é o profissional que está te atendendo efetivamente, né? Sabe quem que é? Sabe onde que trabalha, a empresa que ele trabalha, se ele já fez outros negócios, se não, se é experiente, se é inexperiente, se é uma pessoa de boa índole, é bom que você dê uma averiguada nisso. Vai que o cara tá te vendendo um negócio errado, te passou informação errada. Inclusive, mesmo que seja uma pessoa que passe muita credibilidade, dá uma checada nas informações. Já vi corretor vender imóvel que era nascente falando que era poente, e vice-versa. Valor de condomínio errado, IPTU errado. Então, muito cuidado. Quem que é o profissional que está te atendendo? Isso aí é uma base que vai te ajudar já em mais de 50% desse processo aí de compra, tá? Agora, sobre o imóvel específico, que é o principal assunto desse vídeo. Tem algumas coisas sobre o imóvel mesmo, sobre o bem palpável, que você tem que estar de olho. E no caso de casas, são alguns pontos. No caso de apartamentos, são outros pontos. Se você for comprar uma casa, quais são os pontos que eu levaria em consideração? Primeiro deles, a casa você consegue ver a nível estrutural aquela casa, se ela é efetivamente boa ou se não é. Você pode pedir um projeto da casa para a pessoa que está vendendo, você pode levar um engenheiro, você pode levar um arquiteto, por exemplo, pagar a assessoria dessas pessoas, tiver um amigo que seja, mas eu pagaria. Você está fazendo uma compra relevante, vai economizar mixaria para ver isso, ver se a estrutura daquela casa é boa, ver se leva um arquiteto para ver se os projetos estão todos ok, como é que está aquilo. Você consegue ver se a casa tem infiltração, você consegue ver rompimento de gesso. Pô, e essa infiltração aqui no teto? E essa infiltração no muro aqui, de baixo para cima? São pontos importantes de você olhar a nível estrutural mesmo da casa, você tem que olhar isso. Segurança, é uma casa de rua, pô, esse bairro, como é que é a segurança desse bairro? Conheço bem, sei o que está acontecendo. Você tem que estar vendo isso. Se é em condomínio, quais são as limitações desse condomínio? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Custo, além do custo da casa convencional, os custos mensais. São pontos que você tem que olhar em relação à compra de uma casa. São os principais, né? Nesse ponto. Ver situação elétrica, hidráulica da casa, uma casa muito antiga, está funcionando as coisas, faz o teste. Já foi feita uma revisão de gás, importantíssimo isso nesse ponto, inclusive para o apartamento. E agora levando para apartamento, inclusive nesse ponto. Apartamento, geralmente, a questão estrutural não tem muito o que se ver, não tem muito o que resolver, porque é padrão, prédio inteiro. Então, se a estrutura do prédio está tudo ok, possivelmente do apartamento também está tudo ok. Você vai conseguir olhar individualmente naquele apartamento se a pessoa cuidou ou não. Mas é importante você estar atento às revisões elétricas, hidráulicas, de gás, como eu falei, isso no apartamento é importantíssimo. Questões do condomínio. Um negócio que ninguém dá moral. Você já olhou a ata do condomínio antes de comprar, antes de mudar? E se você tem cachorro e não permite lá no prédio ter cachorro, o que você vai fazer? Você vai dar seu cachorro? Hoje em dia cachorro é igual filho. Tem que olhar a ata do condomínio. Pode ter animal? Quais animais podem ter? Tem convenções de condomínio que proíbe animais de grande porte, cachorro grande. Só pode ter cachorro pequeno. E aí, o que você faz nesse ponto? Você tem que saber na ata do condomínio. Tem gente que compra um apartamento para pôr no Airbnb como investimento. E tem condomínio que não permite. E aí? Você tem que olhar a ata do condomínio antes. Nesse prédio, está tendo algum rateio de imediato? Rateio geralmente é 1 ano, 2 anos, pode ser, se for coisa cara. Condomínio que era R$1.000 dá para 2.000. Então afeta. E aí o corretor não te informou. Você tem que olhar tudo isso. Está tendo algum rateio, está tendo alguma previsão de obra, alguma coisa específica. Você tem que analisar tudo isso, porque isso afeta na sua negociação. O valor de IPTU está checando com o que o corretor falou para você? Porque geralmente o corretor gosta de falar os negócios mais ou menos, né? Eu mesmo tenho que me policiar com isso. Ah não, condomínio é mais ou menos R$1.200. Aí você vai ver R$1.500. Porque tem um condomínio, tem um fundo de reserva,
Tem que estar atento a tudo isso. Está batendo o valor de IPTU? Então tem que olhar esse ponto. Quais são as limitações que estão na ata de condomínio, inclusive? Checar se as informações estão batendo. E depois desse lance que é mais físico, que é mais visual, que você vai lá, visita, leva um profissional e tudo, tem a questão por trás da venda, que é a questão jurídica, documental do imóvel. Primeira análise que você tem que fazer é da vida dos vendedores. Esses vendedores têm dívidas no nome deles? As certidões deles, você tem que puxar certidões dos donos. Certidão criminal, civil, federal. Tem dívida na Receita? Por que isso, Lucas? Imóvel ele é um bem de garantia. Então, por exemplo, peguei um imóvel agora, o imóvel era ótimo. Só que a pessoa tinha dívida num banco e estava anotado no imóvel. Não tinha como vender o imóvel antes de resolver isso, ou para negociar mais difícil. Então essa pessoa tem muita dívida de imposto, pode recair sobre esse imóvel lá na frente. Você compra imóvel, daqui a alguns anos você tem um problema. Então a primeira análise é sobre as documentações pessoais do vendedor, da esposa, do marido, todo mundo que é dono do imóvel, da empresa. Você tem que olhar se está tudo ok. Olhar também a documentação do imóvel. Tem dívida de condomínio? Tem dívida de IPTU? Tem dívida na matrícula? Tirou a certidão de ônus atualizada? Certidão de matrícula? Lucas, onde é que eu tiro certidão? No cartório. Mas se você tiver um bom profissional te assessorando, que é o que eu falei lá no começo, ele vai olhar tudo isso para você. Hoje, quando tem um processo de compra e venda, eu baixo tudo, eu olho tudo, as documentações, e eu apresento para o vendedor e para o comprador. Tá aqui, ó. Por quê? Você pode ter um problema lá na frente. Você pode ser pego de surpresa. O custo pode ser maior. Você acha que você está fazendo um bom negócio, na verdade você está tomando uma AES, está sendo passado para trás. Então tem que ter toda essa análise jurídica. Ou você pega um advogado à parte para fazer isso com você, ou o profissional que está te atendendo, se ele for bom, corpo jurídico e tudo, ele vai conseguir te assessorar nisso. Comprar imóvel é a realização de um sonho muitas vezes. Não transforma isso numa dor de cabeça para você. E essa dor de cabeça é só por falta de conhecimento. Se você tiver conhecimento, você vai conseguir levantar tudo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva. Tamo junto.